Fala galera do segundo ano, beleza? Professor Thiago com você, Geografia, nossa super matéria. Estamos juntos, vamos rumo ao conhecimento. Sua apostila em mãos a partir da página 19. Módulo 1, População Mundial, tópicos especiais a respeito da população asiática. E é isso aí, pulando rumo à construção aí do nosso conhecimento. Vamos juntos, senhores e senhoritas. Eu espero que você esteja bem, beleza? E bem focado, bem ligado na nossa temática. Demografia da Ásia, população asiática. Uma curiosidade aqui para você. Tá? Na Ásia, com a sua multiplicidade cultural, nós temos diversos idiomas, né, muitos desconhecidos para nós. Veja, a forma como o professor pesquisou que a palavra Ásia se escreve, nós temos aqui primeiro, né, no mandarim, o chinês moderno, o japonês, eu tenho aqui então em Hindi, Ásia, tailandês, em árabe e coreano. E a palavra Ásia, origem, curiosidade do continente asiático. Várias fontes aí nos dizem que acredita-se que essa palavra venha da palavra fenícia, que significaria o leste, por isso nós temos a terra do sol nascente. E aí os japoneses, né, consideram para si esse significado, a terra do sol nascente. Vamos juntos, vamos lá, vamos nessa, juntos, população asiática, eu e você. Opa! Nessa pesquisa sobre a Ásia, olha o que o professor encontrou. Continente localizado no oriente do planeta Terra. No oriente, ok, mas no hemisfério norte, loucura! Não, por quê? Se eu der uma olhada, hemisfério norte, beleza, hemisfério sul, encontro o sudeste, parte do sudeste asiático, pertencendo ao hemisfério sul. Fique ligado, pegadinha para você, mas vamos lá, vamos à nossa conversa. População sorrindo aí do continente asiático. Sabemos dessa maior população, né, do mundo. Eu não posso aí generalizar, são todos como um aspecto. Não, nós temos uma diversidade até mesmo no extremo oriente, beleza? Essa população com sua cultura, com as suas características impressas pelas crenças religiosas, pelas histórias de expansão dos antigos aí reinados ou, né, dos domínios. Assim vamos ter hoje um continente com uma diversidade étnica e cultural muito forte e grandes contrastes. Beleza? O continente asiático tem esses contrastes muito ligados à forma de vida que é dada pelas crenças religiosas, ok? Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Galera, continente asiático, nós lembramos, estamos falando de população, estamos falando aí de cerca de 60% da população da Terra, são mais de 4 bilhões 463 milhões, dado aí de 2016, que loucura! Essa galera, e dois dos maiores países em população do mundo, os únicos dois acima da casa de 1 bilhão, estão localizados na Ásia, inclusive fazem fronteira, e você sabe de quem eu estou falando. Sim, entre os 10 maiores países em população do mundo, quantos estão na Ásia? Vamos lá, o maior país de população absoluta, China, 1 bilhão 433 milhões de habitantes. Muita gente, beleza? Vemos, segundo país em maior população do mundo e acredita-se que até 2050 estará ultrapassando a China. Vemos a Índia, 1 bilhão 366 milhões de habitantes, população estimada desses países. E aí na escala, né, depois vem Estados Unidos e agora Indonésia, quarto. Nós estamos falando entre os 10, aqueles asiáticos, ok? 270 milhões de habitantes. O quinto país, ultrapassando o Brasil em 2019,
O Paquistão, 216 milhões de habitantes. Depois, entre os 10, Bangladesh, ok? Próximo aí a Índia, em sua localização, 163 milhões de habitantes. E vem a Rússia. A Rússia, nós temos a parte asiática e aqui mais de 100 milhões de habitantes, na realidade, na parte europeia. Então, um asterisco, uma observação para a Rússia. Beleza? Aqui você tem a indicação do site Mundo Top 10, com várias outras curiosidades, inclusive geográficas. Você pode entrar ali e dar uma olhada, porque o professor gostou aí, tá? Estou indicando. Bora, senhores e senhoritas, lembramos, a Ásia, então, mais de 60%, cerca de 61% de toda a população do planeta. Muita gente no continente. Beleza? Senhores, vamos lembrar que boa parte dessa população, ela se desenvolveu historicamente próximo aos cursos principais de água, os principais rios. E aí a tua apostila começa ali lembrando sobre a Mesopotâmia, a região entre rios, que lá na antiguidade tivemos aí as primeiras cidades formadas de acordo com os relatos históricos, ok? Essas cidades formadas quando o ser humano deixa ali de ser nômade através do desenvolvimento das práticas agrícolas para então poder fixar-se, se tornar sedentário e estabelecer então cidades, construções fixas e classes sociais inclusive, principalmente aqui na região da Mesopotâmia e toda essa área considerada como crescente fértil. Nós lembramos aí algumas desses antigos povoamentos, Babilônia, Assur, Nínive, e aí toda aquela história relacionada aos relatos bíblicos, Jerusalém, Damasco, a região aqui já junto à África, lembrando que o Egito também é um país transcontinental, assim como a Turquia. A península do Sinai pertence à Ásia, enquanto após o canal de Suez temos o Egito da África. Beleza? Senhores e senhoritas, segue uma das imagens aqui de Babilônia, tá? Um dos maiores impérios desse período aí do desenvolvimento na Mesopotâmia. Eis o rio Tigre e eis o rio Eufrates para você conhecer. Vamos nessa. Hoje esses rios podem cair em algum vestibular e eles estão vinculados principalmente ao atual território do Iraque. E infelizmente nos últimos anos, com o avanço do Estado Islâmico, toda essa tensão, o Estado Islâmico acabou destruindo diversas relíquias arqueológicas, monumentos históricos que haviam aqui nessa região, beleza? Temos também a Síria e parte da Turquia relacionado a estes rios. Galera, seguindo, vemos então outros rios de grande importância por onde tivemos o estabelecimento de civilizações desde a antiguidade. Rio Indo, Rio Ganges, o Brahmaputra, o Yangtze, ok? O Mekong, muitos povoamentos desde a antiguidade junto a estes rios. Falando nesses povoamentos, olha lá, as primeiras civilizações, de acordo com os relatos, olhando para o continente asiático, chineses, indianos, persas, aqui os mesopotâmicos, hebreus, fenícios, enfim. Galera, só lembrando, nós temos e já conversamos durante a aula, ok, Eurásia, mais dois continentes considerados diferentes. Ásia de um lado, Europa do outro, pois, de acordo com o isolamento geográfico, essa população se desenvolveu de maneira distanciada dessa população, sendo que hoje são continentes diferenciados. Beleza? Nesse sentido, pelas diferenças étnicas, históricas, culturais desenvolvidas. É isso aí, galera. E lembra que falamos, muitos que pertencem à população asiática têm o seu modo de vida, a sua cultura, seus hábitos, até mesmo a sua alimentação
enfim, e a sua posição na sociedade condicionada à sua cosmovisão influenciada pela religiosidade. Aí a sua apostila, ela destaca entre a página 20 e 21, e eu peço que você faça a leitura sobre as características das principais religiões desenvolvidas no continente asiático, como por exemplo o budismo, ok, sudeste asiático, aqui os hindus, né, principalmente na Índia, vemos os judeus, região ali Oriente Médio relacionado a Israel, toda a sua historicidade forte, aos islâmicos, né, e dentro dos islâmicos segmentos diferenciados como os xiitas, os sunitas, e qual é essa influência para a política. Temos o desenvolvimento do cristianismo, que também se deu no Oriente, em especial o Oriente Médio, toda a sua história, e alguns outros grupos religiosos que não são tão grandes em números, mas importantes também, como os Sikhs, o Sikhismo na Índia. Vemos no Japão o Shintoísmo, vemos então o confucionismo na China, e também aí sudeste asiático o taoísmo, religiões que não são tão praticadas no ocidente ou popularizadas. Beleza? Num quantitativo, querido segundo ano, das religiões na Terra, de acordo com as estatísticas, temos de toda a população mundial, aí cerca de 31% são cristãos, muçulmanos 23,2%, e há uma tendência do maior crescimento em termos de religião para os muçulmanos, hindus 15%, budistas 7,1%, tá? E uma galera aqui sem religião que também cresce 16%, e vemos outras religiões como, citamos o shintoísmo, o sikhismo, ainda temos o jainismo, entre outras. Beleza? Galera, segue o barco e vamos aqui lembrar, olha, o professor falou religiosidade, religião e sociedade. Apesar de não ser mais legalizada, permitida pelo governo na Índia, ainda em algumas cidades, várias localidades, em especial quanto mais distante dos grandes centros urbanos, vemos ainda as castas que dividem a sociedade em grupos como, lá os brahmanes, os grandes sacerdotes que devem ser mantidos acima, depois os chamados kshatriyas, os guerreiros, os vaisyas, que são os comerciantes, os agricultores, artesãos, os sudras, que são os operários, e os párias, os chamados intocáveis, aqueles que são marginalizados e mais subalternos, ligados aos subempregos na sociedade. Quem está embaixo deve manter quem está em cima, caso contrário, numa próxima vida ele acredita que estará vindo pior em sua condição social. Veja, vemos ainda a religiosidade ligada às condições de diversas mulheres, quando o islamismo ele é levado de maneira mais radical, e há uma questão aí de grande discussão. Até quando isso que se coloca, o uso de burcas de cima a baixo, a mulher ser totalmente submissa, não ter seus direitos, não poder estudar, e aí temos toda a história de Malala, que ganhou o mundo, por exemplo. Até quando isso é uma questão cultural, até quando isso é uma questão de desrespeito aos direitos humanos? Uma discussão que se tem. Veja, no islamismo de maneira radical, diversas milhares e milhares de mulheres nessa situação, por exemplo, e até mesmo em países considerados ricos ou de grande desenvolvimento recente. Essa imagem aí o professor realizou dentro do considerado maior shopping do mundo, Dubai Mall. Mulheres também burca, pés à cabeça, olhos tampados, e aí nesse paradoxo cultural. Veja, temos ainda uma grande preocupação. O levantamento da ONU, isso lá em 2013, 140 milhões de meninas serão obrigadas a se casar até 2020, alertam agências da ONU. E ainda, toda a questão
de, digamos, migrações assim sazonais, né? Aquelas viagens pelas questões religiosas. Para a maior parte dos islâmicos, ir a Meca ao menos uma vez na Arábia Saudita, junto da Kaaba, um dos principais símbolos, é uma obrigação. Assim como, por exemplo, para os hindus, chegar às margens do rio Ganges, a deusa, né, o deus ali representado pelo rio, o centro da criação, na visão deles, e se banhar em Varanasi, essa cidade sagrada, seria também uma obrigação. Inclusive, muitos em sua vida desejam ser cremados ali às margens do Ganges e depois suas cinzas sendo ali depositadas. Veja, falamos sobre a Ásia e vamos agora para o nosso vídeo 2 com as regiões e suas características. Galera, continua acompanhando o professor aí, estamos juntos!